Wellington, nessa mesma linha, o ponto 2 da nossa reflexão desse domingo, que serve de inspiração. Eu espero que essa turma do governo, que vive olhando a nossa live, assistindo, o pessoal do SNI e de outros lugares, ou da ABIN, que, ao invés de perseguir a gente, peguem algo de bom. Seria ótimo, seria a nossa contribuição, a nossa imodesta contribuição, que de modesto já basta meu pai e meu filho. Tá? A imprensa que afaga é a mesma que apedreja. Por que o Lula deixou de ser o xodó da imprensa da noite para o dia? A carruagem virou abóbora, a abóbora virou picanha? É mesmo? É isso aí, Rubão. Sabe por quê? Porque quando eu estava dentro do TSE, em Brasília, no primeiro turno, eu estava ao vivo com você, quando houve a virada da vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Não é? Eu vi e falei a você o que estava acontecendo ali naquele ambiente. Foi constrangedor ver jornalistas vibrando, gritando, como se eu estivesse numa arquibancada. Eu não vou nem dizer arquibancada, porque o futebol, especialmente para o brasileiro, tem uma paixão diferente, né? Então, o futebol ele faz parte da nossa cultura. Eu não vou banalizar o futebol. Parecia mesmo aquele circo sem cobertura de lona. Não sei se você alcançou, você que está me assistindo. O Rubem, eu sei que alcançou, porque o Rubem é mais velho do que eu, bem mais velho, inclusive. Mas é o seguinte... Alguns meses. Estou brincando. Então, o que acontece? Foi uma vergonha. Aquela imprensa que estava desejosa pela vitória de Lula, ela era parte da estratégia do Partido Democratas dos Estados Unidos da América para a ascensão do identitarismo ao poder, para institucionalizar a pedofilia, institucionalizar casamento de girafa que se sente hipopótamo, essas coisas aí que vocês estão acompanhando, não é? Então, essa imprensa, ela é chamada de imprensa apenas de maneira protocolar. São instrumentos de propaganda secundários, né? São carros de som, aquele serviço de alto-falante que existia antigamente nas praças, nos coretos, porque sequer são vistos como órgãos de imprensa para os colonos. São qualquer coisa, megafone. E aí, o Lula fez lá uma declaração que soou como uma traição, a ajuda. Inclusive, teve isso partindo de autoridades norte-americanas, que se o Brasil tivesse um procurador-geral da República sério, uma oposição séria, umas forças armadas sérias, iria investigar. O que é isso aqui? Um político norte-americano, um diplomata norte-americano, estão dizendo que ajudaram Lula nas eleições. Isso era suficiente para anular uma eleição. É uma ingerência assumida em diversas instâncias oficiais de ajuda, ingerência. Então, essa imprensa recebeu a ordem de massacrar o pseudo-rebelde, mas não é preciso. Não é preciso. O Brasil está ocupado. O Brasil está ocupado desde Temer, desde Dilma. O Brasil está ocupado, bem ocupado. Então, as forças estrangeiras, a chamada mão invisível, já atua no Brasil. A CIA está no Brasil, em diferentes ministérios, ocupa a justiça brasileira, totalmente ocupada, né? A rota do tráfico de cocaína é interessantíssima que seja preservada através do Brasil para chegar com segurança e preços competitivos para o maior mercado consumidor do planeta, que é os Estados Unidos da América. Então, são muitos interesses e muito dinheiro envolvido. E a imprensa queimou Lula na fogueira e agora vai voltar a falar bem de novo, porque ele voltou a ser obediente. Ele não é mais um candidato à ovelha desgarrada, a ovelha negra da família, não vai ser mais. Ele lembrou que ele não está
livre, ele está solto, e aí vai voltar agora para visitar a Rússia, ele está condicionando Putin a se retirar da Ucrânia. Quem é Lula, minha gente, para falar sobre esse tema de uma maneira tão simplória? Um arrogante, um cego, cego pela vaidade, cego pelos incompetentes que estão ao redor dele. Basta dizer que a comunicação do governo é liderada por Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, minha gente. Paulo Pimenta. Vocês entenderam o que eu estou falando? É isso aí que é o governo Lula. Guajajara, a irmã de Marielle, a mulher, até hoje é chamada de a irmã de Marielle. E tem também aquela que nasceu com a morte de Chico Mendes. Lembram? Quem é? Quem nasceu? Tartaruga sem casco. Isso, Marina Silva. Onde tem Marina Silva, tem desmatamento. O Brasil bateu o recorde de desmatamento de 2008, no mês passado, com Marina Silva. E esse pessoal quer que a gente poupe isso, Haddad, com uma política que o professor Tiago, amigo meu lá da Bahia, chama de calabouço fiscal. Foi o nome mais fantástico que alguém poderia dar a esse plano. Calabouço fiscal é ótimo. É disso que se trata, é um calabouço. Então, a imprensa é parte da arma de propaganda democrata, porque o Brasil vive hoje, o brasileiro, na verdade não é só o Brasil brasileiro, os países ocidentais vivem hoje a censura por volume, a produção exagerada de porcarias que conduz o cidadão a buscar somente aquilo que ele se identifica e que satisfaz a sua necessidade de parecer informado. Isso é censura, porque o que realmente está acontecendo não faz parte, ou quando faz parte é lá um pontinho no meio de uma infinidade de outras banalidades. Então, Rubão, essa imprensa que afagou é a mesma que apedreja, e vai voltar a afagar e vai voltar a apedrejar. E o Brasil está perdendo o bonde da história. O Brasil está perdendo a maior oportunidade que a história moderna ofereceu a ele para se consolidar como uma potência, graças a um conjunto de elementos que vão desde o complexo de vira-lata, passando pela vaidade, pela ignorância e pelo espírito de ladrão de galinha. O cara quer roubar, mas ele só sabe roubar coisas pequenas e satisfaz com a comissão de um país que está falindo e que quer roubar a gente quando ele poderia ser maior do que aquele país que está falindo, se juntasse com outros e se consolidasse. Assim, é preguiça também, é espírito de ladrão de galinha que não consegue projetar algo maior. Quem nasceu para ladrão de galinha? É incapacidade de se mudar daquele botequim que vendia cachaça em frente ao sindicato, onde ele nunca trabalhou na vida, onde ele nunca foi destaque nenhum, a não ser o fato que no início da década de 70 foi para os Estados Unidos fazer curso de extensão e de práticas sindicais num sindicato notadamente que é conhecido no mundo inteiro como um antro de treinamento da CIA, né? Foi esse aí é o exemplo do Lula. 73, ele aparece em 78, 79 como o salvador da pátria, como um grande destaque na Globo, em tudo quanto é lugar, como líder de um momento em que o Brasil não estava num processo de distensão total. Aí recebe uma prisão fake, aonde parente dele morreu, ele foi lá no enterro, levaram ele, coisa de compadre. E dali para cá, o resto é história. Eu quero dizer, por exemplo, aqui que eu não quero ser mesquinho, eu não quero jogar baixo, eu não quero ser ordinário, eu não quero cair na vala comum do petismo e nem do próprio Lula. Mas o Lula, há meses atrás, veio classificar você. Eu sou um hedonista. Eu sou um hedonista porque eu tenho 2 televisões na minha casa. Eu sou hedonista porque eu tenho um carro. Ele falou que as pessoas têm que deixar... Foi ele que falou, não fui eu, porra. Eu quero que vocês entendam isso. Eu estou repetindo as palavras dele. É porque ele é uma máquina de mentira tão viva, tão veloz, tão cíclica, que ele tapa uma mentira com a outra. Ele mesmo já falou, a gente ia lá fora e chutava, dizia que tinha 30 milhões de crianças. Ninguém vai vir aqui conferir. Ele, no ataque de sincericídio, ele falou isso. A gente vai chutando números e ele continua isso. Sabe por quê? Quem foi e é sempre será
Pau que nasce torto nunca se endireita. É assim. É como um belo espécime de um grande analista geopolítico que tem aí, que no passado foi pego fazendo plágio, falsificando entrevistas, e até hoje faz a mesma coisa. E continua todo mundo. Tem gente seguindo. Não, é bonito, é legal, ótimo. Pode seguir. Eu não vou citar nomes, eu não preciso citar nomes. Mas é o seguinte, é um defeito atávico, é uma trava. Então o Lula veio aqui combater todo mundo. Você se sentir culpado porque você tem 2 televisões na sua casa. Você podia viver com um. Então, nesse momento, quando aquela primeira dama que ele comprou aí, não sei aonde, vai numa loja de grife comprar uma gravata de $1.000 ou de €1.000, eu acho um absurdo a imprensa segui-los. Mas, por outro lado, dentro da narrativa que ele criou, você chegar e descobrir que ele fez um casamento de faz de conta, porque essa mulher já era amante dele há muito tempo, todo mundo, até as pedras da rua, sabem disso? Que a pobre Dona Marisa, essa daí era amante dele há muito tempo, tanto é que ela foi nomeada no primeiro governo dele ou no segundo governo dele, já com um salário nababesco, na Itaipu Nacional. Tem petista que tem que me dar carteirada aqui, porque a Janja é isso, é professora daquilo. Eu quero saber onde ela entrou por mérito em algum lugar que não tenha sido nomeada, principalmente em Itaipu, por quem? Por Gleisi Hoffmann, que a nomeou. Então é o seguinte, aí gasta €9.000 no almoço. Eu acho isso daí mesquinho quando se fala de um chefe de Estado de um país que tem um PIB por poder de compra de $3 bilhões. Eu acho mesquinho a gente falar nisso. Mas quem chamou essa mesquinhez foi ele. Foi ele que trouxe a discussão da cama, do sofá, para o palco, ao invés de cuidar dos problemas do país. Uma ministra dele, essa tartaruga sem casco, foi fora do Brasil e disse que o Brasil tinha 120 milhões de pessoas passando fome. Olha, lá fora tem canalha. Lá fora tem bandido, a Europa está cheia de bandidos. Agora, uma coisa é verdade, quando o cara pega o microfone e vai para um púlpito falar em nome de um país, ele sabe o que ele está fazendo. E a gente continuou com o mesmo nível de responsabilidade do bar que vendia cachaça em Moela, em frente ao sindicato. O senhor Lula teria obrigação de entender o que aconteceu historicamente ali na Ucrânia, no começo da década passada. Mas ele, como analfabeto preferencial e ignorante por conveniência, ele simplesmente tenta reduzir tudo a uma partida de sinuca, a um copo de cachaça e ao seu proselitismo barato. Como disse o Wellington, não estão enganando mais ninguém. Tem que tomar cuidado, porque podem puxar a escada e ficar pendurado na brocha. Se você chegar, saber quem foi Vitor Yanukovych, foi o último presidente da Ucrânia, foi o último. Esquentou aqui, entrou no lugar do outro, foi colocado para fora, foi chotado por quem? Por Victoria Nuland. Victoria Nuland estava lá, no meio do povo, e bate no peito e se jacta de ter feito aquilo. Você imagina a Rússia fazendo isso no México? Você imagina o Medvedev agora tirando onda que derrubou o governo do México para atacar os Estados Unidos? É normal? É aceitável isso? É só você fazer um termo de comparação. Aí vem um sujeito, um imbecil como esse, e vem aqui tentando enquadrar a Rússia. Quem é o Brasil para enquadrar a Rússia? O Brasil não tem força para nada, porque assim quiseram, porque é assim que é a nova República Brasileira, é a nova Res Pública. Isso aqui não é república, é uma Res Pública. É esse tipo de sujeito que nós temos na presidência, que consegue ser pior do que o Bolsonaro. Porque realmente ser pior do que o Bolsonaro é para se louvar. É difícil você entender alguma coisa disso. Aí, quando a gente vem aqui e coloca os pingos nos is, você continua pagando 13,75% de taxa básica. A Petrobras continua pagando os maiores dividendos do planeta, pornográficos, caso de polícia, e ele botou uma gangue lá para tomar conta da Petrobras para manter tudo igual. O PPI basta uma canetada, basta começar, olha, amanhã acabou. A partir de amanhã, metade do petróleo brasileiro vai ser distribuído no Brasil, refinado no Brasil, e vai ser vendido a preço de Brasil, com lucro. Moral da história, sabe o que vai acontecer? 30% a menos do preço do combustível. Amanhã, a gasolina está R$5, vai vir para R$3,50. Mas não pode fazer isso, porque a turma, os anglo-saxões sionistas, estão lá esperando deles. A turma, um pedaço daqui, outro pedaço lá de fora, está todo mundo esperando, os sócios. A turma que orbita como moscas, não importa qual a merda que esteja ali. Todos eles, seja Paulo Guedes, seja Fernando Haddad, acabaram de dizer que voltaram atrás na situação da taxação
da taxa da miséria, da compra da capinha de celular para o cara sustentar a família, já que não tem mais emprego. Aí o Haddad está indo lá na China para taxar lá. Ou seja, canalha, um sujeito que não foi eleito, um vagabundo como esse, um incompetente, o pior prefeito de uma capital do Brasil em toda a sua história, um cara que conseguiu se destruir politicamente, de tão ruim que é. É esse um dos próceres do PT, junto com o Lula. Vamos ver o que ele vai arrumar. Preparem-se para algo não muito bom. Vocês e os analistas, os patriotas nacionalistas, que são incapazes de escrever Geoforça Brasil no seu título lá. Brasil. Aí não está escrito Espanha, não. Aí está escrito Brasil. Sabe por quê? Porque é Geoforça Brasil. Isso aqui é nacionalismo brasileiro. Isso aqui, quando eu falo que esse canal é nacionalista, é patriota em relação ao Brasil. Eu não coloco um canal com línguas estranhas, com palavras estranhas, não. Aqui é nacionalismo brasileiro. Brasileiro. Eu estou visando o Brasil e chamo qualquer um para um debate, para um desafio, para o que quiser. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém e não estou precisando puxar o saco de ninguém. Não quero nada do PT. Eu quero sim do PT honestidade, que sejam honestos, que sejam coerentes. Sempre falei, torci para o Bolsonaro dar certo, porque eu sou passageiro. Torci agora para o Lula dar certo. Só que o caminho do Lula está muito pior do que o do Bolsonaro. Muito, muito, muito pior. Não tenha dúvida nenhuma. Não dá mais para enganar todo mundo.